achei que na maternidade eu também ia dar conta de tudo sozinha. Aprendi de um jeito não muito legal, que não é assim, que eu não vou dar conta de tudo. Oi, mulher inteira, eu sou Roberta, irmã da Monique. Oi, mulher inteira, eu sou a Monique, irmã da Roberta, e a gente está aqui com um novo episódio do Inteiramente Mãe, com uma convidada também mais que especial, a Carlinha, que é criadora do Instagram Pouca Coisa Pra Fazer, é jornalista, é mãe de 2, casada e uma grande amiga que a gente tem, que vai compartilhar com a gente a história, o trabalho, as experiências, né, a profundidade também e o humor, porque é isso que mais a gente vê que traz uma boa vivência na maternidade para a vida dela e para as nossas e para vocês. Obrigada, amiga. Gente. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é muito importante. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E aí, Carlinha, tá com pouca coisa pra fazer hoje? Pouquíssima, arrumei até uma nova inédita que é estar aqui no podcast. Carlinha, conta um pouquinho. Como é que você chegou nesse pouca coisa pra fazer? Como é que tá hoje? Porque a gente sente que você hoje tá trazendo uma maternidade com leveza, né? Com humor, com diversão, tá se zoando nas coisas que estão acontecendo, formando memes. Então conta um pouquinho dessa jornada aí que chegou nesse lugar bacana. Nem sempre foi assim pra mim a maternidade, né? O Pouca Coisa Pra Fazer pra mim foi um divisor de águas, foi uma forma de eu dizer tô livre desse peso que eu carreguei por um tempo. Então eu tenho 2 filhas, a Melissa de 4 anos e a Manuela, que tá com 1 ano agora. E na minha primeira gestação foi tudo muito difícil pra mim. Eu engravidei na pandemia, então a pandemia começou ali em março, com lockdown, e a gente tinha aquele tanto de restrição, e eu descobri que estava grávida em maio. Então toda a minha gestação foi na pandemia, né? E eu não sabia o quanto a pandemia tinha mexido com o meu emocional até ter a Melissa, né? Até o momento do parto. A gente foi privado de relacionamento, então eu não via minhas amigas, eu estava vivendo um momento mais difícil da minha vida, né? De maior transformação na vida de uma mulher. E eu não tinha convívio social, porque a gente não podia sair de casa, então eu não ia para a igreja, eu não via pessoas. E isso foi me deixando cada vez mais fechada dentro da minha gestação e dentro daquilo que eu estava vivendo. A gente deu a notícia da gravidez, por exemplo, por videochamada. Então, assim, completamente fora do comum do que a gente espera, Sim. né? E aí a Melissa nasceu, a gente ainda estava num momento ali de pandemia, já diminuindo um pouco, mas a gente não recebia visitas. Recebíamos pouquíssimas visitas, as pessoas de máscara, muito rápido, porque estava todo mundo com muito medo. E isso mexeu muito comigo. Então a minha primeira gestação foi muito complicada. Eu entrei, de fato, em um processo depressivo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a resultados. Então, desde pequena, se você me dissesse, olha, se você fizer isso, você vai chegar aqui, eu ia ali, fazia aquilo e esperava esse resultado. E com a maternidade não é assim, né? A gente não tem robôs, são crianças. Perfeita, né? Exato. Eu li os livros e o livro dizia que se minha filha ficasse acordada 1h30, depois ela tirava uma soneca de 1 hora. E se minha filha não tirasse essa soneca de 1 hora, qual é o problema com a minha filha? Eu achava que o problema estava com a minha filha. Sim. E eu fui me cobrando cada vez mais. Então foi um processo de adoecimento. E eu não tinha pessoas para me aconselhar. Quando finalmente a pandemia acabou, eu já não queria mais pedir conselho também, porque eu me fechei ali. E foi muito difícil para mim. Eu demorei muito para perceber que eu não ia conseguir dar conta daquilo sozinha, procurar ajuda. E aí eu tive a segunda gestação já num tratamento, já muito melhor. E quando a minha filha nasceu, minha segunda filha, a Manuela, ela nasceu em abril de 2024. Em maio de 2024 eu resolvi abrir o Pouca Coisa Pra Fazer. Porque eu falei, olha, essa é quem eu sou. Eu sempre gostei de fazer piada, eu sempre fui muito expansiva. E eu não consegui fazer isso na primeira gestação, né? Por esse olhar já de adoecimento, né? De adoecimento. Então, Carla, como é que você sabe que você se curou disso? Eu resolvi ter outra filha. Passar por tudo isso de novo. E quando eu decidi passar por tudo de novo, eu falei, quer saber? Vou passar por perrengue. Mas vou passar sorrindo. Porque mãe passa por perrengue, gente. Não tem jeito. Não tem. Não tem. Então vamos compartilhar e vamos rir.
zoar de mim mesma, vamos rir das coisas que eu passo, porque talvez ali uma mãe possa sorrir também. Então foi assim que nasceu Pouca Coisa Pra Fazer. Vim acompanhando o seu Instagram e eu me divirto. Eu morro de rir, porque assim, reflete muito a realidade desses pratinhos que caem e que a gente fica tentando segurar lá em cima, né? E quanto mais cobrança a gente coloca nesses pratinhos rodando, menos leveza a gente vai trazer para a maternidade, né? Sim. Então, e é uma coisa que eu como psicóloga eu costumo falar muito, né? A gente tem uma idealização muito grande, uma vontade de que as coisas deem certo e sejam perfeitas. Sim. E tá tudo bem que a gente queira isso. Mas se a gente sabe reconhecer que aquele pratinho que caiu ali, ele faz parte, ele também traz a nossa história, né? Ele, muitas vezes, ele vai ser uma bela de uma aprendizagem, um momento que a gente vai construir em cima disso. Os que estão no alto vão estar rodando bem mais leves, Sim, né? A gente não vai ficar com aquele esforço de ter que estar rodando esses pratinhos. Eu acho que você está trazendo isso de uma forma muito bacana, pelo menos para mim, assim. Para nós. Hoje eu cheguei aqui falando, cara, hoje já, tipo, são 9h30 da manhã, eu já enfrentei tipo uns 10 leões para estar aqui. Com as poucas coisas pra fazer que a gente tem, né? É isso. Eu acho que a gente tem... Eu, por muito tempo, achei que tinha que dar conta de tudo. Porque desde criança, eu me virei muito sozinha. Então, eu fazia as coisas sozinha e, vamos virar sozinha. Eu achei que na maternidade eu também ia dar conta de tudo sozinha. Aprendi de um jeito não muito legal, que não é assim, que eu não vou dar conta de tudo. É o que você falou dos pratos. Todas nós temos muitos pratos para equilibrar. Cada uma na sua dificuldade, na sua dimensão. E a verdade é essa, às vezes você vai ter, quando eu tô no meu trabalho, eu tô abrindo mão de ser mãe por um tempo, mas aquilo ali me faz feliz. Quando eu tô sendo totalmente mãe, eu tô deixando alguma outra área. E é isso, a gente vai setorizando as coisas e tentando administrar da melhor forma. Não vou dar conta de tudo, mas vou rir das situações e dar o meu melhor no que der, né? Eu acho que é isso. Muito bacana, né? A gente perceber que na primeira gestação houve esse movimento, né, de você perceber ali um isolamento, uma tristeza, né, algo que você não conseguia colocar humor, né, não só pelo fato de não ter vontade, mas de não estou conseguindo, né, eu até quero, mas eu não consigo. E aí, Carlinha, ver também, assim, para nós, trazer na sua segunda gestação, parto e puerpério, além de você já conseguir colocar esse humor, né, ver as coisas com mais leveza e decidir estar nesse lugar, tem mais alguma coisa que você acha que pode ter te ajudado a ter vivido a maternidade de uma forma diferente? Sim, eu acho que a consciência de que eu vou falhar, de que eu vou errar, de que eu não sou uma mãe perfeita, né? E existe muito essa romantização, né, de o filho nasceu, nasce a mãe, como se a gente ficasse pronta assim que o filho nasceu. Não existe isso, né? E numa segunda gestação, com um segundo filho, você tem um outro filho para criar também. Então você não tá ali 100%, porque você não pode estar 100%. Você tem que administrar os dois. Então eu reconheci que eu vou errar, que eu vou falhar e que as minhas filhas, elas vão entender no futuro que eu dei o meu melhor, porque hoje a gente entende a nossa mãe, né? Às vezes eu ligo pra minha mãe, mãe, eu não entendia quando você falava isso, mas é isso! Esses dias eu tava brincando com Eu falei que eu não ia fazer isso por muito tempo, mãe, mas eu estou fazendo exatamente igual. Porque eu fiz uma brincadeira, né? Vocês são psicólogos, vocês vão me entender. Eu falei, gente, tem hora que não tem disciplina positiva, é disciplina negativa. É não e ponto. E a minha mãe falava, não. E eu, mãe, mas por que não? Por que não? E eu falava, porque não é resposta. E minha mãe dizia, E hoje eu digo para as minhas filhas, porque eu tô mandando. Por que não é resposta sim, vai ser porque não. Então, porque eu sou a adulta da relação. Exato, e eu sei mais do que você sobre a vida que eu vivi mais. Então, assim, a gente tem essa diferença. Eu vou falhar, vai acontecer de às vezes eu esquecer um dever de casa. Ela vai chegar em casa, vai chegar na escola, vai chegar sem o dever.
vamos tentar melhorar amanhã. Mas não ter esse peso de que eu preciso ser perfeita, porque o mundo espera que eu seja perfeita. Eu não tenho mais. Isso é legal, muito legal. Eu também percebi aí da amizade, né? Então, assim, que o acompanhamento fez diferença. Muito. Né? Você acha que quer falar um pouquinho sobre isso? Acompanhamento que eu falo aí já de profissional de médico, mesmo. Sim. Eu demorei muito para pedir ajuda. Eu demorei 2 anos para pedir ajuda. Eu achei que ia conseguir sozinha passar por isso, e por isso é tão importante o trabalho de vocês, porque a gente nem sempre vai dar conta, né? Existe uma tristeza que não é normal, né? Porque parece que tem uma fase ali depois da gestação, acho que chama baby blues, né? Sim. Que é uma mudança hormonal. Tristeza materna que é comum. Eu tava na minha casa, no lugar que eu conheço, com as pessoas que eu conheço e tudo mais. Alguém me pegou, me colocou no Japão, sem GPS, sem telefone, num lugar que eu não entendo, que ninguém tá falando, que eu não conheço ninguém. A sensação que eu tinha era essa, eu tava absolutamente perdida. Assim. Pra onde eu vou? O que eu faço? Eu não sei nem meu nome, assim. Então, foram 2 anos, e como é que foi a virada de chave, né? Porque existe um preconceito em relação a pedir ajuda. Eu tinha esse preconceito, né? Eu admito psiquiatra isso. ainda é uma palavra muito de... O tomar a medicação, médico se de for maluco, preciso. exatamente. Eu tinha muito Medicação. maluco, né? A gente tem esse preconceito. Eu não tô doida. Às vezes você não externaliza, mas lá dentro você fala, parece que eu preciso disso. E aí um dia o meu marido olhou pra mim e falou, você está doente. E eu tenho medo que você faça alguma coisa contra você. Aquilo me doeu profundamente. Na hora eu fiquei com muita raiva. Mas ao mesmo tempo eu pensei, uau, a pessoa que me ama, que escolheu ficar comigo. Porque, gente, pai e mãe é pai e mãe. Marido realmente escolheu ficar com você. Foi uma decisão. Ele poderia não estar. Decidiu amar você naquela situação. É a pessoa que realmente está ali com você por escolha. Ele passou 2 anos num momento muito difícil comigo. E depois de 2 anos ele disse, eu tenho medo que você faça alguma coisa contra você mesma. Aí a minha ficha caiu. Eu falei, eu acho que não vai dar. Eu vou ter que procurar ajuda. E foi naquele momento ali de muita dor, do admitir que eu não vou conseguir dar conta sozinha, porque isso também foi uma dor. Caramba, eu não consigo fazer isso sozinha. Que absurdo, eu vou ter que pedir ajuda. Eu vou ter que dizer pra alguém, não estou conseguindo. Isso pra mim também foi muito doído, sabe? E eu fui até um médico e eu decidi ouvir o que ele tinha pra falar. Né? Eu falei com Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não quero fazer isso, mas eu vou. E o que Ele disser, eu vou acreditar que é o Senhor falando pra mim. E assim, uma vez uma pessoa me perguntou, você acha que Deus quis que você passasse por isso? De forma nenhuma. Eu não acho que Deus jamais quis que eu tivesse depressão. Uma vez a Monique me falou assim, uma coisa que foi uma super virada de chave. Eu tinha passado por vários lutos, a gente foi caminhar e eu falei, mas assim, pra lá... Eu acho que eu entendi porque que Deus quis que eu passasse por esses lutos, pra eu trabalhar isso e ajudar pessoas. Mas Deus não quis que você passasse por isso. Né? Você passou por isso e você encontrou um caminho com Ele de seguir isso num propósito com Deus. Mas Ele não é um Deus mau. Que ele faz isso, ele vai te dar. E não é, nunca. É a circunstância, né? Sim, acontece. É a Tinha vida, algo físico São acontecendo. Coisas da vida. Tinha uma coisa química, tá? Porque assim, hoje eu entendo que depressão também é uma coisa química no corpo, é uma falta de algo, uma falta de vitamina, uma falta de alguma coisa, que muitas vezes é a medicação que vai ajudar. Então, a partir do momento que eu me levantei e falei, eu vou fazer o que for preciso, ali eu comecei a me libertar. Ali encontrei um profissional que tem me acompanhado até então e que é uma pessoa que me fez ver isso de uma forma leve, sabe? Não é algo que você precisa se envergonhar, é um momento em que o seu corpo está precisando de algo. São ajustes. E o fato de ser cristã também tem aquela coisa, eu tô com depressão, é falta de fé? De forma nenhuma. É o seu corpo pedindo ajuda, as suas emoções, sua alma. E quando eu tive coragem de me abrir sobre isso, foi quando eu comecei a me libertar. Então foram 2 anos muito difíceis, mas a gente até ri hoje, eu e meu marido, porque quando eu comecei a me tratar e melhorar, ele falou, meu Deus, se eu soubesse que você ia melhorar tanto assim, eu já tinha falado antes. Falou, Gustavo, por que você não me chacoalhou antes? Porque de fato eu fui voltando a ser quem eu era, sabe? Porque a gente se perde por tempo. A maternidade, ela tem essa coisa, essa transição. Eu acho muito importante dizer isso. Eu nem me lembro como eu era quando eu não era mãe. Gente, eu me lembro como eu era quando eu era mãe, sabe? Não tem isso de que eu não lembro. Eu me lembro e vou dizer, a vida era mais fácil, era mais simples. Você não tinha 2 seres humanos dependendo de você. Mas essa pessoa, ela não volta. E ok,
vamos fazer o melhor da pessoa que tá aqui hoje, entende? Assim, aquela saudade, nossa, mas eu queria ter aquela vida onde eu podia ir no salão se eu quisesse 3 horas da tarde. Não vai voltar e tá tudo bem. São coisas ajustáveis. Hoje eu não posso chegar a hora que eu quero ir pro salão. Mas daqui a pouco a criança vai estar lá comendo sozinha, tomando banho sozinha e tal, ficando com uma pessoa. E sim, eu vou decidir a hora que eu vou pro meu salão. É um momento, né? Uma passagem. E a gente precisa lidar. Saber que vai passar. Porque às vezes esse tabu que existe na psiquiatria é exatamente isso. Poxa, mas já vai pro remédio, né? Poxa, não, vamos tratar com exercício, vamos tentar com alimentação, e é verdade. Muitas vezes eu não vou querer, mas eu vou fazer. O adulto não faz só o que isso. Então, cada um com a sua individualidade vai tratando de forma natural. E, se for necessário, entra na parte na alopática, né, que a gente chama. E ainda só sobre esse tema, um pouquinho da parte psicológica. Então, assim, teve algum momento, né, que eu e a Beto, a gente estava conversando. Houve um momento em que você buscou a psicologia? Sim, procurei. E foi muito importante. Porque eu sou uma pessoa que, embora seja muito expansiva, pra mim é muito difícil falar de mim mesma. Então, vocês não vão me ver muito falando assim, abertamente. Ai, não. Hoje a gente tá puxando, vocês estão vendo. Mas, hoje eu vim exatamente pra isso, né? Aí se preparou psicologicamente. Mas, assim, o estar procurando um apoio psicológico é porque eu acho importante você ouvir de uma pessoa que está de fora, né? Porque embora eu falo muito com meu marido, né? Eu converso muito, mas uma pessoa do lado de fora, uma pessoa que trabalha com isso, que estudou para isso, tem uma abordagem diferente. Então, sim, fiz acompanhamento psicológico em alguns momentos diferentes, né? A primeira vez que eu fui num psicólogo foi em 2019, então eu nem tinha filhas ainda, mas foi num momento assim, de um baque emocional muito grande que eu tive na vida profissional, e ali eu vi, e hoje eu digo, gente, é maravilhoso você admitir que a terapia pode te ajudar, procurar ajuda e se abrir. Essa coisa do falar. Às vezes o psicólogo não fala absolutamente nada, mas só de você estar ali falando e se ouvindo, você fala, nossa, é mesmo. Porque assim, você não tem o costume de ficar, né, falando ali. Só de você falar, e teve uma psicóloga que eu tive que era muito legal, porque ela me deixava falar, e enquanto eu tava falando, eu mesma parece que via a saída para aquilo que eu tava vivendo, e a ficha caía, e ela ficava com a cara de quem falava assim, tá vendo que a gente encontra as respostas, a gente só precisa administrar. E ela ia só direcionando as respostas, as perguntas, assim, né? As respostas não, as perguntas. Então, assim, eu acho extremamente importante isso que você falou. Essa coisa do acabar com o preconceito em relação ao tratamento médico, mas saber que a terapia com o psicólogo também é algo que ajuda demais, assim, demais, com certeza. Legal, que bom. A gente pode, então, passar para um tema muito importante, que é os seus Reels. Então tem um dos Reels que você traz a questão da linguagem de amor quando ela não é toque físico. E de repente, o bebê, ele vem para o colo. E aí a gente vai até passar esse Reels, porque assim, vem para o colo. Aí filha, não, vamos para a cadeirinha. Não, mamãe, vem para o colo. E quer ficar no colo. Grudada. Né? E aí, você falando, né, assim, hoje não, mas sendo sua amiga já há alguns anos e vendo como foi na primeira, o quão era às vezes desafiador para você ter o bebê às vezes no colo e ai meu Deus e tal. E já eu me lembro de um dia que era, acho que aniversário do Gustavo, né, do seu marido. E você ficou com a segunda filha também. As duas vieram assim pro colo. Uma era bem de colo mesmo, a Manu, e a Melissa bem assim, e ficou, e não, tá tudo bem, deixa elas aqui. E eu olhei e falei, gente, ela ressignificou. A minha primeira filha, principalmente, é muito toque físico, né? E eu nunca fui muito toque físico, assim, em relação à linguagem de amor. E ela é muito grudada. E às vezes eu até pergunto, você quer voltar pra minha barriga, Melissa? Porque assim, vem se enfiando, querendo se tornar um comigo. Mas é isso. E você não é nada toque físico. Nada toque físico. Então pra mim é aquela coisa... Poderia ser só um pouco menos, filha. Fica aqui só um pouquinho. E esse Reels foi exatamente isso, assim. É uma necessidade da criança. O aconchego. E, gente, mãe é mãe. Ela morou aí dentro, exato. né? Então, tipo, assim... ela ouviu o barulho do seu coração.
esse espaço do nosso cheiro, né? Exatamente. É um mundo, assim, pra elas, é a minha mãe. Então, por mais que seja minha rede de apoio... É o lugar mais seguro. Mais seguro. E eu tenho uma super rede de apoio, eu sou muito grata por isso. Meu marido é um paizão, mas tem hora a gente quer a mãe. Então, Carlinha, esse outro Reels que você lançou, eu acho que ele é a minha cara. Ele é a minha cara total, porque eu sou a mãe polvo. Eu sou a que faço 20 coisas ao mesmo tempo e deixo um monte de prato cair e tá tudo bem, mas eu sou tranquila em relação a isso. Mas esse lugar já tem pouca coisa pra fazer, né? Não desiste, não. Não. Amanhã vai tudo de novo. É isso, eu acho que a gente às vezes precisa... amanhã vem ainda mais coisa. Vem coisas que a gente não espera. E assim, a maternidade é um eterno administrar as coisas que você não esperava que acontecessem. Então assim, eu tenho uma filha que tem 4 anos de idade que já levou um ponto na testa. Eu esperava que ela fosse se machucar, bater a testa numa quina, sangue por todo lado. Então assim, cada dia é uma coisa diferente. Gente, não desiste, entendeu? Vai dar tudo certo. E cada dia vencido, você pensa, caramba, fiz tantas coisas hoje, amanhã tem mais. E aí quando eu fiz esse Reels, e as pessoas, geralmente quando as pessoas vão falar comigo no direct, é tipo assim, caraca, é exatamente isso. Meu Deus, eu tava pensando exatamente isso. Porque assim, vai ter muita coisa pra fazer. Pouca coisa pra fazer é bem irônico, né? Porque na verdade a gente tem muita coisa pra fazer. E a gente vai lidar, a gente vai administrar. Um prato ou outro vai cair, mas eu acho que a gente tem que ter essa leveza, esse humor, porque estamos todas passando pelas nossas dificuldades. Até mesmo quem não é mãe, e tem algumas pessoas que me seguem que ainda não são mães, e eu tenho alguns vídeos pra quem ainda vai ter filhos. Então tem alguns vídeos lá que são os recados pra quem ainda vai ter filhos. Coisas que não me avisaram, mas como eu sou muito legal, eu tô avisando. Por quê? Porque tem coisas que são importantes de avisar. Então, assim, todas nós temos muitas coisas pra fazer, né? E a verdade é que a gente precisa saber administrar. Cada momento, cada fase, é o que você falou, daqui a pouco minhas filhas vão estar grandes, já não vão estar tão dependentes de mim, eu já vou ter outras coisas. E aí os problemas vão ser outras coisas pra lidar. Exato. Mas é muito importante que a gente sempre tenha para onde correr, com quem conversar, né? Ter um apoio, ter amigos, né? Eu acho que o não se isolar é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi, não me isolar, porque o se isolar faz você entrar ali naquele ciclo e difícil de sair, né? E hoje eu penso assim, eu preciso me cuidar. Foi uma coisa que a Monique me ensinou com a nossa amizade, assim, se cuidar não é egoísmo. Sabe? Não é egoísmo fazer alguma coisa por você. Não é egoísmo. Hoje eu tenho como compromisso na minha vida, é um remédio pra mim. Eu preciso fazer alguma coisa, alguma atividade física todo dia. Mas nem que seja caminhar 20 minutos. É por mim. Não é, não tô sendo egoísta, nossa, tá deixando as filhas, isso era um pensamento que eu tinha, tá? Tá deixando as filhas pra ir caminhar, e que absurdo de tá cuidando dessas crianças. Hoje eu penso, se eu não estiver bem, as minhas filhas vão sentir isso. Tem um lado da maternidade que eu falo que a gente também centraliza muito. Sim. Eu vejo muitas mães que chegam pra mim, assim, nas consultas e falam, não, porque aí fez daquele jeito, e eu fazia, a minha forma de fazer é essa, e pega o pai e vem e estraga tudo. Aí eu falo, o pai não tá estragando, ele tá fazendo da maneira dele. Exato. Né? E a criança vai entender que a maneira da mãe é uma e a maneira do pai é outra, mas deixa ele ter essa experiência. Quando você chegou nesse ideal, dessa forma de botar pra dormir, você passou os seus perrengues até chegar nesse lugar. Não adianta que não tenha uma receita. O seu jeito é o melhor na sua conexão. Né? E as outras pessoas vão achar o melhor dentro das conexões delas. Então, permita esse espaço, porque esse espaço vai ser o seu espaço. É legal você falar, Mama, disso. É até bom, de repente, a Carlinha trazer essa visão, né? Como que foi? Porque eu me lembro que na primeira pandemia, sem rede de apoio. Então, conta um pouquinho como que foi essa trajetória de viver uma segunda maternidade, também com a leveza de saber pedir ajuda para a rede de apoio e a diferença de ter e não ter, né? Na sua visão. Assim, primeiro, dou graças a Deus pelo pai das meninas. Gustavo, ele é muito prático. E isso é maravilhoso, assim, porque tem um lado dele, dessa praticidade, que é muito importante para as meninas. E
na primeira gestação, no primeiro puerpério, foi muito importante porque eu estava extremamente estressada, mas muito estressada, e a criança sente. Então, quanto mais estressada eu ficava, mais a Melissa estava estressada no meu colo. Quando o Gustavo pegava ela, ele vinha com aquela calma, a criança chega... Então, assim, já teve um momento de eu deixar ela no berço, sair do quarto e falar, vai lá, porque eu não dou conta mais. E ele ia, e com toda a calma. Quantas vezes, gente, eu não conseguia fazer a criança dormir, chegava ele no quarto, a criança dormiu. Então, assim, é muito importante, sabe? Colo mágico. Colo mágico, mas é só porque depois ele tava calmo. Ele tava calmo e eu tava uma pilha de nervos. E a gente acha que não, mas a criança sente. Claro, é o estresse. O seu batimento cardíaco tá... E você querendo que a criança durma logo. E a gente brinca até hoje, que eu falava assim, Gustavo, olha só, criança nasceu, eu querendo ensinar, ó. Criança nasceu, não pode balançar muito forte, tá? Porque senão balança a cabeça e ele tá bom. Aí ele falou que um dia, de madrugada, ele abriu a porta do quarto e eu tava... Quicando. Não pode. Ele, cara, cadê a história de que não podia balançar a criança? Mas eu já estava desesperada, eu já tinha tentado de tudo pra essa criança dormir. Eu falei, quer saber? Vamos ver se assim funciona. Então, assim, é muito importante essa parte. E na segunda gestação, o aceitar ajuda também. Minha mãe mora longe, né? Mora em Goiânia. Ela esteve comigo na primeira gestação por um tempo, ali 40, 50 dias eu acho, ficou na minha casa mesmo comigo. Na segunda gestação ela viu que eu tava bem, já ficou menos tempo, até porque a gente vai se virando, né? A gente vai administrando. Mas assim, ter uma rede de apoio é extremamente importante e o principal, aceitar a ajuda da rede de apoio e aceitar que vai ser diferente de mim. Então assim, é claro, às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu faria completamente diferente, mas eu fico na minha, porque deixa o pai ser pai, deixa a avó ser avó, deixa o tio ser tio, então deixa. Hoje eu sou bem mais tranquila em relação a isso e assim, o meu jeito de criar minhas filhas é completamente diferente do de outra mãe e tá tudo bem, cada um tem a sua forma de lidar. Mas é muito importante, e na segunda gestação, eu brinco que a Manuela teve uma mãe muito mais tranquila do que a Mel, porque assim, eu vim com outra visão, a família do Gustavo é muito próxima, então eles me ajudam muito, é imprescindível, assim, imprescindível. A Manu, ela teve uma mãe que já era mãe. Exato. Né? Uma mãe que não é uma mãe com uma carga... de primeira viagem. Exatamente. Diferente. Que já sabe que o choro vai passar, que os 3 primeiros meses são mais difíceis mesmo, são desafiadores, a criança nem sabe que saiu da barriga. Então, assim, uma mãe que já sabe, já passou por aquilo. Então, o segundo filho, de fato, ele pega uma mãe experiente, né? Que o primeiro não pegou. Mas, assim, a rede de apoio também foi muito mais fácil pra mim na segunda filha. Administrar na segunda filha, sim, com certeza. Tem uma parte que eu achei legal quando a gente estava conversando, amiga, que você falou do pouca coisa para fazer, às vezes trazer uma conotação irônica, né? Porque são muitas coisas para fazer. Só que a verdade que eu percebo, que a gente percebe, é que é humor, não é um ser irônico, entendeu? Assim, é uma pegada bem humorada. Tem até um Reels que que mostra a mãozinha que é um coração, né? Mas que na verdade ela vai no pescoço do marido e quer esganar o pescoço dele, né? Eu acho que a gente tem que... É a vida como ela é, né? Tava falando pra vocês, é a vida como ela é. E de forma nenhuma, quando eu criei o perfil, eu queria dizer assim, nossa, olha só como eu faço e tal, e aconteço. É que tem muitos extremos, né, na internet. A internet tem coisas que trazem muito peso, assim, pra quem assiste. Então você tem uma mãe que tem 4 filhos, consegue viajar e fazer vídeo. Eu falo, gente, eu viajo com 2 e mal consigo respirar, que dirá fazer blog. Nossa, gente, tô aqui no hotel tal. Como é que essas pessoas conseguem? Ninguém sabe dos bastidores, entendeu? Ninguém sabe que talvez ela levou 3 babás e tá ali, tranquilona, tomando seu sol. Do Instagram, né? Gente, desculpa, eu fui pra praia com 2 crianças, eu não tomei sol. Assim, o sol que eu tomei era correndo atrás de menino na areia pra não se afogar, pra não comer uma areia, entendeu? Então, assim, o que eu queria mostrar é a vida como ela é. E eu acho que as pessoas se identificam com isso. Então, essa da mãozinha fazendo o coração foi muito engraçado, porque as pessoas falaram, meu Deus, eu não consigo mais desver. E eu brinquei, né? Acham que é um coração, mas sou eu esganando o meu marido, porque ele tá me irritando muito. Mas assim, o pai, no meu caso, o pai é muito participativo. Meu marido é extremamente participativo, embora ele não apareça muito no perfil do Instagram, mas é porque ele é uma pessoa mais reservada e eu respeito isso.
e a parte comunicativa mesmo sou eu. Então, eu não acho, assim como as crianças também, eu não mostro muito elas, eu não exponho elas, mas ele é extremamente participativo, ele é maravilhoso assim no papel de pai dele, mas as pessoas se identificam exatamente com isso. Gente, a vida lá acontece. A vida é assim, a gente tá correndo. Tem pessoas no Instagram que querem pintar uma maternidade perfeita, que não existe, e tem o outro lado também que quer parecer que a maternidade nossa, acabou a sua vida. E também não é isso. Então eu tento sempre achar o caminho ali do equilíbrio, né? Vai ter um momento que vai ser difícil, mas vai ter um momento também que a gente vai morrer de rir, tá tudo bem. É legal, só falando dessa parte, né, do sentimento que a gente tem na maternidade, que muitas vezes ele é de alegria, mas ele é de raiva. Sim. Ele é de medo, mas ele também é de paz. A gente tem emoções, né? Então, emoções e mostrar isso é a vida como ela é. Não né? somos robôs. Às vezes, a raiz de como se mostra isso é que vai ser diferente. Que eu concordo que às vezes na internet tem muito gente que às vezes vai falar de uma forma que vai para esse lado irônico, né? E muita gente que vai trazer, na verdade, esse lado bem-humorado, que é o lado que você traz, entendeu? Que é o lado que traz assim, cara, existe raiva. Sim. Eu tive raiva do meu marido em alguns momentos, quis esganar, eu tive raiva dos meus filhos, eu quis esganar. Quantas vezes eu falo, Vitor! Né? Tá tudo bem. Isso, mostrar isso, não é assim, nossa, olha aqui como eu estou, né, muita coisa pra fazer e nananã e tal. Não, até porque meu marido participa, né? Meu marido é esse que tá lá, enfrenta. E eu sou passeada com ele porque ele participa. Né? E tem um outro vídeo que eu gosto demais, que é toda vez que ele me estressa, eu olho pra ele por meio de um garfo. Pra ele me lembrar que a vida atrás das grades não é pra mim. Então é melhor eu não fazer nada contra ele. Isso aí, tá certo. Não vai perder seu réu primário. De jeito nenhum, entendeu? Então é importante a gente ter sempre em mente que a raiva ela vem, mas a raiva passa também. Eu aprendi também isso assim a duras penas, mas foi muito legal, foi muito importante na minha vida. Que muitas vezes a gente acha que por estar triste a gente não pode acessar a alegria, né? Então, se eu tô triste, eu sou triste. Se eu tô com raiva, eu tenho raiva, eu tô na minha emoção negativa, eu não posso ser feliz, eu não posso acessar emoções positivas. E, na verdade, na nossa vida, a gente tem uma montanha-russa de emoções. Sim. O equilíbrio, ele não tá numa linearidade, né? Ele tá num lugar de não ir muito alto e descer muito baixo. Mas as nossas emoções, elas vão oscilar. Às vezes no mesmo dia, gente. E por causas diferentes. Você quer ver uma coisa? Eu perdi um filho. E logo que eu perdi um filho, engravidei de outro. E aí eu não consegui acessar a alegria de estar grávida porque eu não queria trair o luto do meu primeiro filho. Então a minha conexão com a tristeza inviabilizava a minha conexão com a alegria de estar recebendo outro. Só que quando eu entendi que eu tinha duas caixas, uma chamava João Marcelo e a outra Gabriel, eu consegui acessar duas emoções em momentos diferentes. No mesmo momento. Né? Claro que assim, não é? Eu estou feliz e tô triste. Não é isso. Aquela figurinha chorrindo. Chorrindo. Não é isso. Mas naquele momento do luto eu tinha um lugar que estava doído, machucado, triste. E eu tinha um outro lugar que era um lugar de esperança, de renovação. E eu pude acessar essas duas coisas. Só que isso eu tô falando numa esfera enorme. Sim. Se a gente for falar numa esfera bem razoável, eu saí com uma raiva que eu não conseguia arrumar meu quarto, que as crianças estavam me enlouquecendo, deixaram tudo bagunçado e me fizeram acordar a noite inteira e eu tenho um evento super bacana do meu trabalho que eu vou, né, apresentar uma coisa legal. São duas esferas cotidianas que você acessa dois sentimentos completamente diferentes e ok. Sim. E a gente tem que ter sabedoria, né, pra saber. Eu deixei de seguir muita gente. Vou falar assim, de verdade pra vocês. Tinham muitas coisas que me faziam mal, que
que me ativavam coisas que não eram legais, sabe? Essa coisa do romantizar muito tudo. Tudo dá certo pra mim, tudo é muito perfeito. A vida poliana, né? Eu nunca tô estressada, nunca tô irritada, minhas crianças nunca choram na hora de sair. Isso não tava me fazendo bem. Então eu acho que a gente precisa reconhecer, cara, isso aqui, consumir esse conteúdo não é legal pra mim. Consumir esse conteúdo não me faz bem. Talvez para outras pessoas não faça diferença nenhuma. Mas para mim, na minha realidade, gente, aconteceu, não foi nenhuma nem duas, de eu deixar a casa de cabeça para baixo e ter que ir pro trabalho e sorrir. Porque eu trabalho com comunicação, trabalho com rede social, então assim, meu trabalho não tem nada a ver com o que está acontecendo na minha casa. Já aconteceu e vai acontecer 1 zilhão de vezes de eu ter saído dali de uma loucura de dentro de casa, agora é a Carla profissional. E tá tudo bem, eu não tô no meu melhor momento, mas eu também sei acessar exatamente isso que você falou, porque são as emoções que a gente vive o tempo inteiro, né? É muito importante a gente ter isso. A gente, para falar de saúde mental, a gente tem uma linha muito tênue também. Até o passar esse conteúdo sem pesar, porque a gente está falando de adoecimento psíquico, sem de sofrimento. Mas a ideia é que a gente também traga esse lugar preventivo, de cuidado, de acessar o humor, de autocompaixão, né? Exato. E passar essa informação dessa forma, porque é muito difícil, às vezes, a gente acessar, até para não ser olha, tá tudo legal e não, tá tudo horrível. Ter esse equilíbrio. Ter o equilíbrio, exatamente. É uma linha tênue. O se conhecer também, né? Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Então, eu costumo assim, tô feliz, tô muito feliz. Tô chateada, eu tô muito chateada. Mas é um eterno exercício do achar o equilíbrio. Porque é o que você falou. Cara, é uma situação, tô feliz, tá ok, aconteceu alguma coisa, dá a volta por cima, vamos lá, vamos administrar, vamos ver como é que a gente vai fazer. Não entrar nisso, não mergulhar, sabe? Não se afundar naquele momento, porque senão você vai acabar fazendo ele durar mais do que poderia, né? Quanto mais você mergulha naquilo, que foi o que aconteceu comigo nesses 2 anos de muita dificuldade, foi que eu fui mergulhando numa tristeza e ela foi perdoando e ela foi se arrastando e poderia ter durado muito menos. Aconteceu o que aconteceu, né? Foi a história da minha vida, mas hoje olhando pra trás eu falo, olha, essa coisa do ficar muito intenso ali, faltou realmente alguém pra me dizer, você consegue sair disso, vai dar certo, né? Então, eu tento sempre no meu perfil de alguma forma passar essa mensagem, sabe? Vai ter perrengue, todo mundo vai ter perrengue, gente. Sendo mãe, não sendo mãe, sendo casada, não sendo casada, vai ter perrengue. O que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai lidar? A diferença tá aí. Qual vai ser a sua ação em relação a isso? Perspectiva, não tem jeito. Exato. E aí vem, assim, a gente acessar esses conteúdos, assim, uma coisa que a gente percebe é que vão ser criados vários conteúdos, Sim. né? Então, assim, a internet está aí para isso e a gente percebe que são muitas coisas positivas, às vezes outras nem tantas, depende do ponto de vista, isso é muito individual. Esses filtros são muito individuais, né? Mas a gente percebe o propósito. Então, assim, o propósito do seu Instagram, né? O propósito do nosso Instagram, do seu trabalho, do nosso trabalho. Esse propósito é que vai trazer os filtros necessários para que seja acessado da melhor forma. Então, para que não crie, né, na verdade, novos problemas, e sim traga soluções para os problemas, né? E aí a gente vai acessando isso da melhor forma. E aí é individual. Então, assim, eu deletei esse conteúdo aqui. E isso serve para todas as mulheres, né, para as famílias, porque a gestação é um momento em que você está vivendo muitas emoções, né? Então, você acabou de dizer, cara, eu vivi, várias coisas, né, na pandemia, e aí é raiva, é a tristeza, né, às vezes a gente vai perceber, assim, rancor de querer estar fazendo algumas coisas e não conseguir, né, de, às vezes, não saber nomear isso que está sentindo. Então, o conteúdo, por exemplo, do Inteiramente Mãe, ele vai vir para trazer, cara, como eu nomeio isso? Né? Como que eu posso ter, então, uma ajuda psicológica para isso? Né? Se eu já estiver identificando que isso está acontecendo. Eu queria ter tido Inteiramente Mãe. Como? Na minha primeira gravidez. Assim, é válido para a gente perceber que, poxa, o acesso à informação, ele vai vir muito da fase que eu tô, né, de momento de vida. Às vezes eu vou precisar deletar, porque o mundo
virtual, vai ter comparação, Sim. vai ter... Hoje é comprovado cientificamente que, assim, os posts, eles são muito mais alegres do que vida real, né? Do que o que acontece, como você posta. E a gente tem buscado falar também exatamente dessas nuances, sabe? Assim, o que pode causar, mas o que pode prevenir, né? Como que eu transformo isso, como que eu nomeio isso, para que eu possa saber buscar ajuda. Então, eu já fui a mãe que também buscou um pré-natal psicológico. Então, além da rede de apoio, né, e claro, né, poderia mesmo assim ter adoecido? Poderia, né? Isso não é uma garantia, mas isso é assim um auxílio para se autoconhecer, para saber comunicar melhor, né? O que eu quero, o que eu gosto, né? Mas eu me lembro quando você está em acompanhamento, quando você tem pré-natal psicológico e uma terapia, né? Principalmente se você já tem um caso anterior, né? Isso não é uma garantia de não adoecimento, mas tem uma coisa que é um pulo do gato. Mesmo que você adoeça, você vai ter, primeiro, mais consciência, segundo, você vai identificar isso com mais rapidez e você vai ter um acesso também mais rápido ao tratamento. Né? Isso eu já vi assim N vezes no consultório, né? De mães que vieram para mim no primeiro, já gritando, na depressão master, tentando dar conta, e já chegaram para mim muito adoecidas, e aí resolveram ter um segundo filho, e que muitas vezes não passaram pela depressão, e foi ótimo, e muitas vezes quando passaram, a gente já entrou com ação e já identificou rápido o tratamento e ótimo. E o carro não parou, né? Não parou. Isso é o mais importante, né? Porque tem que andar, né? Vai andar adoecido ou não. De alguma forma vai seguir. Então que siga da melhor maneira, né? Então, muito legal, né? A gente quer agradecer sua presença aqui e pedir, né, uma mensagem assim que você considera importante para as mulheres inteiras que estão ouvindo e as famílias, né, que possam estar sobrecarregadas, que possam estar cansadas, né? As que não estão também, mas enfim, as que possam estar adoecendo ou adoecidas e que muitas vezes não tiveram acesso, né, a um conteúdo, enfim, a uma informação, mas uma mensagem que você queira deixar, amiga, para essas Primeiro, mulheres. obrigada, gente, por essa conversa, foi muito legal. E o que eu queria dizer é difícil sim. A maternidade é um momento de maior transformação, eu acho, na vida de uma mulher. Mas não é impossível. E peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força, porque você está admitindo que ter alguém do seu lado vai tornar as coisas mais simples. Hoje eu posso dizer com toda clareza assim, que as minhas filhas são um grande presente na minha vida. E é muito forte assim que eu vou dizer. A maternidade, ela me salvou de mim mesma, do meu egoísmo, sabe? Do viver só pra mim. Porque eu acho que a gente, como seres humanos, independente de você ter filho ou não, a gente não tá aqui nessa terra só pra gente. A gente tá aqui pelo outro, pelo próximo, pra ajudar alguém. E quando você se torna mãe, tem alguém ali que realmente saiu de dentro de você, dependendo de você, você por um momento para e fala, caramba, tem um ser aqui uma vida inteira. Quando eu olho para minhas filhas e penso, elas vão ter um futuro, elas vão ter sonho, elas têm um propósito, elas vão ter família. Uau! Eu estou ajudando elas a chegarem nesse lugar. Então, mesmo que você talvez ainda não seja mãe, e eu vejo algumas mulheres falando, mas não tenho vontade de ter filho, tudo bem. Mas a gente não tá nessa terra para viver pra gente só, sabe? Essa coisa do olhar apenas para nós é muito pequeno, a gente pode fazer tanto. E a maternidade nos permite fazer algo que é grandioso, que é criar seres humanos. Então, é difícil, mas não é impossível. E quando a gente tem ajuda, quando a gente tem rede de apoio, quando a gente tem pessoas, né, como a Roberta, como a Monique,
é muito mais fácil. Então, não demore para pedir ajuda. Peça ajuda, tenha apoio, tenha todo o apoio que você puder. E não se sinta menos por isso, não se sinta menos mãe. Se você estiver bem, seus filhos estarão bem e tudo vai dar certo. Obrigada, Carlinha. Muito obrigada, mulheres inteiras que estão ouvindo. Esse foi mais um episódio do Inteiramente Mãe, com a Roberta e com a Monique. E a gente quer agradecer a Carlinha.